Amigo, aqui não tá só chovendo, tá caindo água. Rapaz, o Montoya passou a menos de meio centímetro do carro de Schumacher. Isso é, se existe menos de meio centímetro. Luz vermelha, lá vem a verde. E pois é, não existe luz verde na Fórmula 1. Essas são várias frases de Galvão Bueno na Fórmula 1, na época que ele narrava as corridas, é claro. Mas o que pouca gente tá sabendo é que o grande narrador brasileiro pode retornar à maior categoria do automobilismo mundial. E vamos entender principalmente, será que a aceitação é boa? Por que a Bandeirantes faria isso, sendo que tem tanta rejeição com relação a Galvão Bueno? Vamos entender tudo sobre isso, então assiste esse vídeo até o final. Galvão Bueno é o grande narrador da Fórmula 1 e agora pode realmente estar retornando à TV Bandeirantes. Segundo o jornalista Flávio Rico, o grande narrador da TV Globo já está rescindindo seu contrato nesse mês de dezembro. Isso por conta da sua entrada também na Amazon Prime, onde ele vai narrar alguns jogos de futebol. Entretanto, segundo o próprio Flávio, Galvão Bueno também está negociando com a TV Bandeirantes. A chance dele entrar é alta, segundo ele, e isso pode acabar mudando tudo na maior categoria do automobilismo mundial, pelo menos aqui no Brasil. Aparentemente, a filha de Galvão e também a sua empresária foram vistas conversando com a alta cúpula da Bandeirantes, justamente negociando seu contrato para os próximos anos. A intenção é manter Galvão Bueno narrando jogos de futebol, principalmente na televisão paulista. Só que essas são as especulações que estão rolando ao redor da mídia, já que existe também essa possibilidade e essa linha de raciocínio onde Galvão retorna a Bandeirantes justamente por conta da entrada de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1. Bueno foi principalmente conhecido por conta das suas narrações na época de Ayrton Senna e, claro, de Nelson Piquet também. Ele foi um dos responsáveis por grandes narrações do piloto brasileiro que se tornou o ídolo mundial da Fórmula 1 e justamente por conta disso se tornou extremamente conhecido ao redor do Brasil. E talvez o retorno do Brasil à maior categoria do automobilismo também traga como grande interesse por parte da Bandeirantes o retorno de um dos caras que era um dos mais icônicos narradores da história do Brasil. Galvão Bueno iniciou sua carreira como radialista na TV Gazeta no ano de 1975, já narrando as suas primeiras corridas da Fórmula 1. Mas 2 anos depois ele já assinou ali um contrato com a TV Bandeirantes, depois de um pequeno período na TV Record, onde ele conseguiu narrar suas primeiras corridas na televisão brasileira. Só que isso só durou até o ano de 1981, quando a Globo conseguiu comprar novamente os direitos de transmissão da Fórmula 1. Com isso, ele foi contratado pela TV Globo e começou seu trabalho na TV Carioca justamente no GP da África do Sul, onde ele cometeu uma gafe gigantesca. Imaginando que Alain Prost teria que parar o seu carro para trocar os pneus e não conseguiria voltar à frente, teria que praticamente abandonar a corrida, Galvão Bueno narrou ali aquele GP, dizendo que Prost na verdade estava tomando volta. E no momento em que Prost ultrapassou o segundo lugar para assumir novamente a liderança, estava diminuindo a distância para o primeiro colocado, tirando a volta de atraso. Mas depois, no momento do pódio, Alain Prost se apresentava ali como vencedor da corrida e Galvão Bueno tinha certeza da sua demissão da TV Globo, o que não aconteceu e fez com que a história ali do grande narrador brasileiro continuasse, perdurasse por muito mais tempo. Essas informações a gente encontra inclusive no site do motorsport.com, mas é esse tipo de coisa que eu acabei de relatar agora que foi um dos motivos de Galvão Bueno ter gerado tanto ódio ao redor do Brasil. Muita gente se lembra daquele meme, cala a boca Galvão. Muita gente reclamava, principalmente na Copa do Mundo, de que Galvão Bueno não ficava calado durante as transmissões, o que era de muita valia para muitas pessoas que queriam apenas assistir o jogo de futebol sem aquela narração que, segundo elas, era extremamente chata. O Cala a Boca Galvão ficou conhecido internacionalmente e foi um dos momentos mais tristes da história de Galvão Bueno. Só que muita gente fala que esse é o grande defeito do narrador brasileiro. Ele muitas vezes fala demais e acaba não tendo muita precisão nas suas falas. E é justamente por isso que, segundo o site do CNN Brasil, trazendo ali uma pesquisa interessante ao redor de todo o nosso país, Galvão Bueno é o narrador mais odiado do Brasil, com 7% de rejeição dentro da pesquisa feita. Só que
quando a pesquisa é pro outro lado, qual é o narrador mais amado, adivinha qual que é o resultado? Galvão Bueno também ganha em todas as pesquisas. E é justamente por isso que provavelmente a Band tá tentando recontratar o grande narrador brasileiro. E a gente vai explicar tudo agora para você, então já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e se você tem interesse em camisetas maravilhosas como essa aqui da Mercedes e muitas outras marcas como Red Bull, Ferrari, McLaren e qualquer outra que você tenha interesse, o link está aqui embaixo na descrição e utilizando o cupom DRIVE10 você consegue mais 10% de desconto na sua camiseta hoje mesmo. Por menos de R$100, uma saidinha que você faz aí durante a semana, você já gasta R$100. Por menos de uma saída na semana, você já consegue ficar trajado da sua equipe do coração e talvez até mesmo do piloto que você queira torcer para o ano que vem, como por exemplo o próprio Bortoleto. Acesse o link aqui embaixo, pelo menos dá uma olhadinha nas camisetas que os preços estão imperdíveis e é uma qualidade excepcional. Cupom DRIVE10, link na descrição. Quando a gente analisa esse gráfico ali da CNN, o narrador mais amado do Brasil é Galvão Bueno disparado. 12% de aprovação contra apenas 2% que é o segundo lugar de Kleber Machado. Eu sei que muita gente não gosta da narração de Galvão Bueno por vários motivos, entre eles aquele que eu falei agora há pouco, a falta de precisão. Por exemplo, quando ele fala que as luzes estão vermelhas e já ficarão verdes, isso é uma imprecisão, já que a gente sabe, as luzes ficam vermelhas e elas se apagam. Nesse momento, chega o momento da largada na Fórmula 1. Não tem luz verde nenhuma. E essas imprecisões muito grandes e muitas vezes recorrentes na Fórmula 1 acabavam gerando muita insatisfação para quem realmente é fã do esporte. E no futebol da mesmo jeito. A grande questão é que o grande público, a grande massa, ainda ama Galvão Bueno. E ser contratado pela Bandeirantes poderia significar um aumento de audiência justamente dessa grande massa aqui no Brasil, o que poderia ser interessante para a conquista de novos patrocinadores, mais oportunidades para a Band e, claro, mais gente tendo a aceitação da Fórmula 1, já que muitas pessoas também não estão gostando tanto do trabalho de Sérgio Maurício. Só que tem um outro lado da moeda. A gente está falando muito de Galvão como se ele já tivesse sido contratado. Só que esse mesmo Flávio Rico, por mais que entenda muito dos bastidores da TV brasileira e fale muito bem e às vezes acerte mesmo essas notícias, ele foi justamente o cara que cravou o retorno da Globo à Fórmula 1. A gente sabe que houveram realmente várias negociações, que a Bandeirante chegou mesmo a quase perder essa possibilidade de continuar com a Fórmula 1 a partir de 25, só que no último momento ela desistiu e continuou com a categoria. Enquanto isso, Flávio Rico estava cravando que a Globo seria a nova transmissora da categoria a partir do ano que vem, o que realmente não aconteceu. Então, por mais que ele tenha postado isso, tenha afirmado que as negociações estão acontecendo e tudo indica que vai haver o fechamento desse contrato, nada está garantido e ele realmente acabou errando ali alguns dias atrás, o que não tira a credibilidade dele, mas a gente pode sim ficar com um pezinho atrás a respeito disso tudo. Na minha opinião, o retorno de Galvão Bueno deve ser realmente interessante para a TV Band, faz sentido no fim das contas, seja como narrador de futebol ou narrador da Fórmula 1, até porque é um cara muito carismático e que chega para agregar de certa forma para o grande público da Fórmula 1, mas como narrador, eu, Lucas, prefiro sim o Sérgio Maurício. Eu acho ele um cara mais técnico do que o Galvão Bueno e eu tenho gostado sim das narrações dele. Mas para mim, Lucas, eu preferiria Everaldo Marques. Para mim, ele seria o melhor dos mundos, é o melhor narrador para mim do Brasil em relação ao automobilismo. Gosto muito de Sérgio Maurício, também gosto de Galvão Bueno, mas Everaldo Marques, para mim, é o que eu mais gostaria de ver narrando a Fórmula 1 na Band. Mas essa é a minha opinião. Comenta aqui embaixo a sua opinião, qual que é o seu narrador favorito, o que você acharia do retorno de Galvão Bueno, você gosta ou não dele, você é um dos que ama ou um dos que odeia? Comenta aqui embaixo e não esquece, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para todas as notificações. E se você tem o interesse de torcer para a sua equipe do coração ou para o piloto brasileiro na Fórmula 1 a partir do ano que vem, os links estão aqui embaixo na descrição. Utilizando o cupom DRIVE10 você consegue essa camiseta maravilhosa ou qualquer outra, muitas vezes pelo valor abaixo de R$100. Uma saidinha a menos por mês, você já paga a sua camiseta. Não perde tempo, acesse o link aqui embaixo na descrição, porque é aqui que a gente conversa com a identidade de quem realmente é apaixonado pelo esporte a motor.